Tudo que for ser falado desse jogo tem que levar em consideração duas coisas primordiais. Primeiro, é o Panamá. É o Panamá. Tá bom? E segundo, que foi na verdade dois jogos de 45 minutos, basicamente, né? Um completamente diferente do outro. A gente tem que discutir por que esse jogo foi perigoso, preocupante e o que eu mudaria na seleção. Começa que o Ancelotti meio que criou um problema pra ele mesmo quando ele resolveu jogar com 4-2-4. É uma formação bastante ofensiva e que, em teoria, tem um meia. Mas, na verdade, o Matheus Cunha cai por um lado e o Vinícius se junta ao Rafinha no ataque. Em outros momentos era o contrário, né? O Vinícius caía mais e o Matheus Cunha ficava mais na frente. O Matheus tentava recuar para armar jogo, mas sempre pendendo pro lado esquerdo. O Rafinha no meio parecia meio perdido. O fato é que esse time, desta maneira, estava completamente desconectado do Casemiro e do Bruno para trás e deles pra frente. Tinha um buraco ali que o time não tava dando liga, não tava dando cola, né? E esse é um problema que, cara, se for pra jogar num 4-2-4, pelo menos a gente tem que imaginar que esse time do Brasil vai jogar com o pé no acelerador. Mas não pegou, cara, pegou o Panamá, com todo respeito ao Panamá, pegou o Panamá e jogou o primeiro tempo inteiro no contra-ataque contra o Panamá, cara. O Ancelotti, né, naquela época daquele jogo da Croácia lá dos amistosos contra a França, ele falou, não, quem ganha a Copa do Mundo não é quem faz mais gol, é quem toma menos. Já deixando claro o caminho dele. O caminho dele é de ver um Brasil pragmático. E naquele jogo contra a Croácia, a minha opinião foi que, cara, faz sentido com os jogadores que a gente tem. Jogadores muito velozes, ótimos pra contra-ataque. Mas tudo tem que ter um contexto. Tu não pode jogar esperando o jogo contra o Panamá. Talvez se for pegar uma seleção que hoje é muito superior, uma Espanha, uma França, faça sentido. Mas tu vai pegar uma seleção pequena, tu vê o Brasil dando a posse pro Panamá jogar pra ficar esperando pra sair um contra-ataque. Cara, o primeiro tempo dessa seleção, com o time que a gente imagina que vai ser titular. Isso aqui é mais ou menos a base que o Ancelotti tem na cabeça, creio eu, fora a zaga, né? Que vem o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Cara, foi um primeiro tempo horroroso, na minha modesta opinião. Beleza que a partida começou, deu um minuto e o Vini fez o gol dele, né? E o Vini fez, assim, um gol muito bom pra seleção. Primeiro, pressionando em cima, tanto o Vini quanto o outro que vem buscar a bola aqui depois e rouba a bola é o Casemiro. A bola cai com o Vini e ele manda uma patada de fora da área, acertando no ângulo ali, um golaço. Né, duas coisas importantes, uma pressão em cima, o Brasil tentando sufocar o adversário no começo, deu certo, e o Vini, que é um cara que tá com essa pecha de que não joga pela seleção, de que não rende, papapá, e que precisa entregar. Contra a Croácia tinha sido melhor o jogo dele, né, e hoje ele fez uma grande atuação. Então acho que é muito importante que o nosso craque, maior jogador mais talentoso que o Brasil tem nesse momento, consiga fazer a diferença. Então ótimo, só que a partir daí, cara, meio ridículo a atuação da seleção, sinceramente. Pô, o Panamá tocando passe no meio campo, como se a gente estivesse jogando contra a Inglaterra, sei lá. Cara, foi horrível, assim, na minha modesta opinião. O Brasil desconectado e vendo o Panamá jogar mais. O Panamá fez um primeiro tempo melhor do que o Brasil. O Panamá. Teve essa falta por aqui, que saiu o gol do Panamá, né? Uma falta que é batida, a bola desvia na barreira e o Alisson não consegue pegar. Esse aqui é um lance que eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Cara, as pessoas têm que parar de pegar no pé do Alisson, cara. O que vocês acham que ele tinha que fazer nesse lance aqui? A bola desvia e vai pro caminho completamente oposto onde ele tava. Quem reclama do Alisson? Acha que o Ederson pegaria essa? Acha que o Everton pegaria essa? Acha que o Courtois pegaria essa? Que o Buffon no auge pegaria essa? Ninguém pegava. Não tem como, rapaziada. O cara tá aqui, a bola foi lá. Desviou. Não tem o que ele fazer. Mas a torcida pega no pé do Alisson como se o cara fosse um Zé Ninguém, cara. Como se ele fosse o pior goleiro da face da terra. E o Alisson é um goleiraço, rapaziada. Não tem o que fazer. Ele tá na Copa. Ele é o goleiro do Brasil. Né? Cada um torce da maneira como quiser. Mas a minha sugestão é que apoiem o Alisson. Ele é o nosso melhor goleiro. Eu te garanto. Se a gente perder o Alisson e tiver aqui com o Ederson, não é o melhor pro Brasil. Não é o melhor. Tu pode não gostar do Alisson, mas tu querer botar a culpa desse gol no Alisson, sem cabimento, na minha modesta opinião. A melhor leitura desse gol de quem que é a culpa é disso aqui. Nem na várzea onde eu jogo, a gente faz umas barreiras tão ridículas, cara. Cara, barreira é uma coisa simples. Eu aprendi isso, acho que quando eu tinha 8 anos no colégio. Todo mundo um do lado do outro, ombro com ombro, bota a mão na cara aqui, bota a mão nas partes baixas pra proteger e fica reto. Tu pula reto. O cara pula assim, pula assim, pula assim. Olha o buraco que tá aberto na barreira aqui, cara. Olha o, cara, o Matheus Cunha. Se ele sobe reto e tenta cabecear a bola, o povo fica parado, só sobe reto. Essa bola não entra no gol. Tu não pode ficar subindo tudo errado assim, cara, da barreira. É um bagulho patético isso, meu irmão. Imagina tu perder uma Copa do Mundo por causa de uma barreira aberta dessa. Isso que a bola nem foi nesse buraco aqui no meio. É só o que faltava pro Brasil mesmo, né? Já perdemos Copa porque faltava 4 minutos, perdemos por jogador que perdeu a cabeça, perdemos por apagão, perdemos de gol de bola parada, tá faltando, né? Tomar um gol de falta que a barreira abriu numa quarta de final de Copa do Mundo. Pô, é ridículo, meu irmão, ridículo. Junta o jogador e sobe todo mundo reto, igual aquelas barreiras de treino. Tá ligado? Que é de ferro assim, sobe assim, ó, reto pra cima. Não tem mistério. O erro aqui foi dos caras da barreira, tá? Não do Alisson.
Pra mim isso é óbvio. Aliás, o único cara que fez a barreira corretamente aqui é o Casemiro. Ele tá de frente e quando a bola passa ele tenta cabecear ainda. Todos os outros estão com medo de levar uma bolada. Ai, nossa, vou levar uma bolada, que dor. Pelo amor de Deus, cara, tá jogando pelo Brasil, vai jogar uma Copa do Mundo. Tá com medo de tomar uma bolada. Achei muito legal a torcida do Panamá comemorando no meio da torcida do Brasil lá, né? Os caras estavam muito felizes, bem bacana. E, cara, o Brasil teve muita dificuldade no primeiro tempo. A dupla Vini e Rafinha, que a gente espera que possa ter um entrosamento, dificilmente se encontrou dentro de campo, né? Tem uma bola do Vini pro Rafinha que ele acaba finalizando pra fora. Enquanto isso, o Panamá arriscando, pô. Teve um chute de fora da área, isso aqui o Alisson buscou muito bem. Os caras tendo posse de bola, os caras jogando o futebol deles, ganhando dividida. E o meio-campo do Brasil, na minha opinião, sendo engolido. Né, cara? O Ancelotti claramente não estava feliz com a atuação da seleção. E até que saiu mais um lance individual do Vini. A bola vai pra ele, tira de 2 marcadores e manda pro gol. É bem capaz que essa bola fosse entrar ainda, creio eu, né? Mas o Casemiro no meio do caminho ainda bota a cabeça na bola e faz o gol ali. Achei que tava impedido, no final das contas não tava. E o Casemiro, pra mim, é um pilar dessa equipe, né? Jogou bem no primeiro tempo, apesar de que ele errou uma coisinha ou outra. Mas ele tem essa chegada no ataque muito importante. Em 2022 a gente venceu jogo por 1-0 com o gol dele, né? E eu diria que a única jogada do primeiro tempo que o Brasil realmente foi bem foi essa aqui. Que o Vini no chão consegue passar, a bola vai de pé em pé em todo mundo. Bruno Guimarães, o Matheus Cunha, o Matheus devolve no Vini, o Vini toca, a bola eventualmente cai com o Rafinha aqui na frente da área, finaliza bastante bem, só que tirou um pouquinho demais do gol, né? Ela passou um pouquinho assim, rente à trave, mas foi a única jogada coletiva do Brasil. Fora isso, basicamente a gente teve 2 lances em que o Vini botou a bola embaixo do braço e decidiu sozinho. E isso para uma Copa do Mundo é muito pouco. É óbvio que é maravilhoso que o Vini tenha conseguido uma atuação dessa. A gente precisa dele com confiança para essa Copa do Mundo. A gente não pode chegar lá e ter um Vini com medo de ser criticado porque não joga pela seleção. Ele tem que chegar lá, pô, falando que essa seleção aqui é eu mais 10. Esse seria o ideal, porque ele tem a capacidade para isso. E hoje ele mostrou isso. Ó, primeiro tempo ainda um contra-ataque do Panamá. Dá uma observada no Brasil, cara. É 4 a defesa e o Casemiro voltando igual um maluco aqui. Né? Um buraco no meio campo. Infelizmente é isso. Então, primeiro tempo do Brasil, com o time que creio que o Ancelotti pensa que é o titular, a base do time titular, muito mal. Na minha modesta opinião, venceu por 2-1, mas é o Panamá. É o Panamá. E dependendo do Vini. Fora isso, eu até acho que o Panamá foi ligeiramente melhor na partida, o que é vergonhoso. Quando chega pro segundo tempo, o Ancelotti mudou todo mundo. Ele deixou só o Léo Pereira, né? O resto ele trocou todos os jogadores. Ele já falou que ia fazer isso, eu não esperava que fosse ser um intervalo de uma vez só, mas ele mudou 10 jogadores. E por incrível que pareça, ele consertou o time dele com os reservas. O time reserva foi não só mais empolgante de jogar, mas creio eu que taticamente mais estruturado e capaz de controlar uma partida. Com base muito no talento de um cara que muitos queriam que não fosse pra Copa. Lucas Paquetá. Ele botou o segundo tempo no bolso, pra mim o melhor da partida disparado, jogou muita bola no segundo tempo. Né? E começa com ele fazendo esse passe aqui pro Igor Thiago, de um jeito que a gente não tinha visto no primeiro tempo. Um cara pegando a bola numa posição de armador, avançando de frente, olhando para um lado, olhando para o outro, escolhendo passe. Colocando passe perfeito para o atacante. Né? O Igor Thiago recebeu aqui e conseguiu tocar de novo pro Paquetá, que aí foi muito mal, finalizou pra fora. Mas aqui, cara, a gente teve as 2 peças fundamentais do segundo tempo. O Paquetá solto mais como um 10 do que o Matheus Cunha, que tava jogando lá quase caindo pela ponta esquerda na maior parte das vezes. E o Igor Thiago como um centroavante camisa 9. Né? A gente já teve muitos times sem centroavante na história que foram incríveis, mas não parece ser o caso do Brasil no momento. O Igor Thiago como um 9 fixo, um 9 mais clássico, ele foi muito bem. Ele conseguiu fazer pivô, ele conseguiu pênalti, ele se movimentou para fazer jogada com o Paquetá como ele fez agora. Então, com base principalmente nesses 2, a seleção foi consertada sem querer no segundo tempo. O Ancelotti tentando dar a chance para os reservas, acabou fazendo uma seleção reserva que é melhor do que a titular. Ou pelo menos jogou melhor hoje. Muito mais funcional, na minha modesta opinião. Né? O Danilo... Eu não entendi direito porque eu tava assistindo uma transmissão panamenha, tá? E o som da transmissão atrás tava meio baixo, então eu não entendi. Mas eu entendi que o Danilo do Flamengo tava sendo vaiado. Cara, se for isso, assim, é uma tancice inacreditável tu vaiar um jogador num amistoso de preparação pra Copa. Esses caras estão indo pra Copa. Eles precisam de todo o apoio possível. Tu vaiar um maluco porque ele é do Flamengo e aí tu é vascaíno? Cara, é uma idiotice, assim... É difícil de ver, né? Aqui o Ryan faz um gol também no momento que o Panamá entrega um gol, mas é importante que esse tipo de gol não é entregue à toa, né? Ele foi entregue por causa da pressão alta do Igor Thiago, que pressionou bastante enquanto ele esteve em campo, e aqui ele consegue atrapalhar a saída do goleiro, a bola cai no Ryan. Oi, boa noite, muito bom também ver esse guri já metendo o golzinho dele pra ficar um pouco mais tranquilo com a camisa da seleção, poder chegar com um pouco mais de confiança pra Copa. Depois sai o gol do Paquetá, que é outra bola que ele lá atrás começa armando, ele segura, puxa a marcação pra direita do campo, toca no meio, a bola eventualmente cai
no Danilo. O Danilo também fez uma partidaça no segundo tempo, na minha opinião, com uma mobilidade que eu não consegui ver do Bruno Guimarães, por exemplo, né? Muito solto, ele correndo por todos os lados ali, conseguiu avançar com o campo vazio aqui e mandar no Douglas, né, que devolveu no Paquetá. O próprio Danilo faz um corta-luz, o maluco meteu o Rivaldo em 2002, né? Ele foi o Rivaldo e o Paquetá foi o Ronaldo Fenômeno. Bem verdade que o Paquetá deu sorte que a bola bateu no camisa 3 aqui, desviou e entrou. Mas foi uma jogada muito bem trabalhada do Brasil, que começou lá atrás na direita, foi até a ponta esquerda e voltou pro meio, e com o Paquetá começando e finalizando a jogada. Mais uma vez, ele foi perfeito aqui pra mim, né? A gente tem também esse lance que o Igor Thiago dá uma caneta no zagueirão. Entra na área e sofre o pênalti, né? Então o Igor, cara, ele pressionou, fez pivô, fez tabela e ainda fez jogada individual de drible. E ainda bateu o pênalti, bate pênalti muito bem, tá? E o Endrick deixou pra ele mais uma vez. Contra a Croácia, vale lembrar que a torcida tinha vaiado o Igor... Não vaiado o Igor Thiago necessariamente, mas vaiou o fato de que o Endrick deixou o Igor Thiago bater. Que as pessoas têm os jogadores favoritos, aí queria que o Endrick batesse. E vaiaram o cara, que tava fazendo a estreia dele pela seleção. Era um negócio absurdo, né? Hoje, pelo menos, eu não ouvi vaias. Ele bateu muito bem. Na hora que ele dá aquela paradinha, desloca o goleiro e manda no canto contrário. E, cara, eu gosto muito da comemoração do Igor Thiago. Que assim, cara, cada um comemora como quiser. Né, mas o dele, cara, pô, ele parece que ele tem uma energia que ele quer botar pra fora, cara. Ele grita assim, cara, como se ele tivesse ganhado a Copa do Mundo ali. É o segundo gol de pênalti dele pela seleção, o segundo é amistoso, mas pra ele não tem amistoso não. E a trajetória de vida dele, inclusive, é fantástica, né? Recital do Paquetá continua, né? Esse passe do Paquetá aqui, vocês vão me perdoar, é pornográfico. O bicho tá cercado por 4 jogadores panamenhos, a zaga do Panamá tá mais ou menos inteira, ele vê o Danilo passando e consegue acertar o passe perfeito com a perna ruim, porque ele manda de direita. Beleza? Então ele manda no Danilo, que também vai muito bem, ele domina de coxa, faz um giro, deixa o cara no chão, ele faz tudo certo e manda no cantinho do gol, um golaço do Danilo, que faz mais uma vez uma partidaça pela seleção. E não sei se é exagero, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, pedir o Danilo como titular. Não sei se é exagero não. E aqui saiu o gol panamenho, né, que foi uma coisa complicada porque o cara vai driblando todo mundo, e aí tu pode ver que tanto o Danilo quanto o Fabinho desceram pra tentar parar ele e deixaram a frente da área livre, né, e quando o cara chuta ali também. Aqui, me desculpa, rapaziada, não tem como culpar ninguém também. No máximo o fato de que eles deixaram ele chutar, mas depois que ele chutou, pô, o cara pegou um míssil na veia, a bola foi fazendo a curva pra fora ainda. Forte pra caramba, não tinha como defender isso aqui. Quer dizer, era capaz de ter como defender, mas era quase impossível. E fora isso, ainda teve mais umas 2 bolas brilhantes do Paquetá. Uma que ele coloca o Endrick na cara do gol, que eu não consegui screenshotar, e o Endrick perde. E outra que ele coloca o Igor Thiago na cara do gol, e o Igor Thiago perde também. Então, cara, o Paquetá, ele foi completamente o cara que fez a diferença pra esse 6-2 aqui, tá? Eu vi uma seleção que com esse time aqui no primeiro tempo deixou muito a desejar, foi muito mal, na minha modesta opinião, mesmo ganhando por 2-1 no primeiro tempo, e no segundo tempo deslanchou porque o Ancelotti corrigiu botando os reservas em campo. O Paquetá foi a arma perfeita, o segundo tempo dele... Cara, tem um momento, velho, em que ele pega a bola lá de trás, eu acho que é quando ele deixa o Igor Thiago na cara do gol, que se eu não tô enganado, isso aqui. Que ele pega a bola lá de trás, ele dá umas 2 tabeladinhas, aí ele ganha um duelo no meio campo e ainda deixa o cara na cara do gol. Tipo assim, ele fez tudo sozinho, ele se mostrou um jogador completo, a atuação do Paquetá é praticamente perfeita nessa partida aqui. E eu acho que ele, como cérebro da seleção, era o que faltava no primeiro tempo e ele acabou resolvendo os problemas, né? Então acho que daqui pra frente, cara, tem que pensar numa seleção mais num 4-3-3, com um armador, que seria o Lucas Paquetá, e com um centroavante, que esse é o Endrick, o Igor Thiago, vai dar preferência de cada um, vai dar preferência do Ancelotti. Mas, cara, o Igor Thiago, acho que ele fez uma partida excelente como 9 e deve ganhar essa chance. Pra gente jogar assim, pode ser com o Casemiro, com o Vini, com o Rafinha, mas com o Paquetá e o Igor Thiago. Eu acho que é isso aí que tá faltando pra gente fazer esse time da Liga, tá? Também elogiar o Danilo do Botafogo, que não sei se é loucura dar uma chance pra ele no lugar do Bruno Guimarães. Não tô falando que ele joga mais que o Bruno Guimarães, mas talvez nesse sistema da seleção funcione um pouco melhor, né? Vamos ver se de repente ele consegue jogar bem com o Casemiro. Vale a pena o teste, né? Também gostei muito do Fabinho. Eu não levaria ele pra Copa, né? Já falei várias vezes, mas achei ele bastante seguro, deu uma solidez pro nosso meio campo ali. Então, eu não sei vocês, mas eu acho que a seleção que eu gostaria de ver sendo testada contra o Egito é essa aqui, né? Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, no lugar do Alexandro, Casemiro, Danilo, Botafogo, Paquetá, Vini, Rafinha e Igor Thiago. Pra mim, no momento, esse aqui é o melhor que a gente pode fazer. Quem quiser se empolgar com a seleção por causa do 6-2, fica à vontade, cada um faz o que quiser. Na minha opinião, se o time titular jogar como jogou naquele primeiro tempo ali, não tanca nenhuma seleção forte que vier pelo caminho. E vale lembrar sempre sobre essa Copa do Mundo, é muito importante ter isso na cabeça. Por mais que Escócia, Marrocos possam dar trabalho na fase de grupos, geralmente pro Brasil o problema é das quartas pra frente. Não adianta ficar se empolgando com o Panamá, ficar se empolgando depois de meter 7-0 no Haiti, tá? O negócio é quando chegar a Holanda, a Espanha, a Alemanha, a França, Inglaterra, uma Noruega,
nas quartas de final. Aí que o bicho pega. Te convido a se inscrever no canal se não for inscrito para acompanhar a Copa comigo. Eu vou estar fazendo pós-jogo da seleção brasileira e também das várias outras seleções grandes no torneio, beleza?